Acabou de terminar um painel sobre Health 4.0 aqui na terceira edição do Innovation Experience, Tecnologia, Inovação e Regulação para o Desenvolvimento da Saúde. Eu vou bater um papo agora com o Marco Aurélio Torronteg, que é Head da área de Life Sciences da Tosini Freire Advogados. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bom, para começar, eu queria falar, é inevitável a gente falar sobre a pandemia, né, que acelerou muitos serviços inovadores, como, por exemplo, a telemedicina, também a prescrição médica digital. Então, eu gostaria que você falasse sobre quais foram os desafios para que isso fosse aprovado. Muito bem, a realidade se impôs com a pandemia. Então, muitas das discussões que estavam caminhando a passos mais lentos, vamos dizer assim, se aceleraram. E de uma hora para outra, as pessoas trancadas em casa, a telemedicina teve que acontecer. É duro dizer isso, mas a realidade se impôs. Então, é claro, em que pese toda a tragédia dessa pandemia, ela também acabou sendo um catalisador de regras inovadoras. A própria telemedicina, aprovada por enquanto por uma lei federal temporária que vale e valerá enquanto houver a pandemia, mas já deixando um cenário concreto de acesso à saúde diferente do que existia antes e certamente contribuirá para um cenário regulatório pós-pandemia. É uma aposta que isso vai continuar também, né? Sem dúvida. Eu acredito que não se pode retroceder em matéria de direitos. Isso, inclusive, é uma discussão muito importante quando se fala do direito à saúde, de acesso à saúde, né? A proibição do retrocesso na conquista desses direitos. E eu vejo a telemedicina e as tecnologias em saúde como uma possibilidade de acesso. Então, é muito difícil defender retrocessos nessa área. E por que houve tanta resistência para que isso fosse efetivado? Você acha que é porque é um setor muito tradicional? As novas tecnologias, elas implicam resistência quase sempre. E o direito, ele tem um componente de uma latência, né? O direito, ele é sempre um pouco atrasado. Ele prescreve o dever ser, já antevendo o que de fato vai acontecer. Mas nós temos normas vigentes muito antigas. A parte da nossa legislação e regulação sanitária é de décadas atrás. E muita coisa surgiu depois disso, né? Por exemplo, as normas sobre venda remota de medicamentos hoje precisam ser revistas. As formas alternativas de acesso à saúde, como marketplaces, intermediários de saúde, as health techs que trazem essas tecnologias sem elas próprias prestarem as ações e serviços de saúde, elas precisam ainda de um ambiente regulatório mais amigável. Então existe sim um componente de resistência, mas eu também vejo uma latência que ela é do jogo, a sociedade avança, a tecnologia avança e o direito tende a ir um pouco depois dessas conquistas todas. Mas você falou do direito, né, que tende a ir um pouco depois, mas eu vejo que também dentro do universo da saúde ainda existe uma certa resistência, porque é aquela coisa, o médico tem que ver o paciente pessoalmente, tocar, enfim. E aí a gente vê, por outro lado, tantas startups aí de saúde surgindo com ideias muito inovadoras e que vão atender de uma forma mais holística aí, né, a população. É um salto muito grande aí, né, entre esses dois mundos. Sem dúvida, né? E existem gerações convivendo hoje com diferentes níveis de acesso a essas tecnologias. Existem gerações que já nascem convivendo com isso 24 horas e tem isso muito mais na sua vida, ao contrário de algumas gerações que aprenderam ou estão aprendendo a lidar com as tecnologias. Então a gente vive um pouco esse momento e existe uma certa naturalidade nessa questão, mas as pessoas elas hoje perceberam
que o acesso remoto ele é muito importante, ele é muito importante para que se realize o acesso à saúde, né? Para a gente não falar só de uma regra sobre a doença, mas uma regra positiva, né? E eu vejo um cenário, de certa forma, otimista para que a gente avance ainda mais para ter um ambiente mais amigável. Todo mundo quer fazer negócio de maneira segura e todo mundo quer ter um acesso à saúde de maneira segura. Então, é claro que a gente precisa de uma regulamentação que diga como fazer, mas é diferente você perguntar como ou se pode ou não pode, né? São perguntas bem diferentes. Eu achei interessante que você falou no painel, até anotei aqui a sua frase, onde na lei do ato médico existe algo que restrinja o meio, né? Se levar à saúde. Eu achei ótima essa sua frase. É que é uma lei muito anterior a essas discussões atuais sobre telemedicina, exatamente. Muito bem. E assim, a gente vê que as demandas estão aí, e eu gostaria de saber como é que é o diálogo de todos os players aí desse ecossistema com a Anvisa para a aprovação dessas novas uma excelente pergunta. A Anvisa, de uns anos para cá, ela desenvolve o que ela chama boas práticas regulatórias. Então, o próprio processo de criação de normas da Anvisa, ele tem regras estabelecidas. E tem avançado bastante. Hoje, o processo de regulação da Anvisa envolve uma agenda regulatória com os temas e subtemas que serão objeto de regulação, sem prejuízo de que temas urgentes, como a pandemia, entrem no meio dessa agenda a qualquer momento. Existe um procedimento de consultas públicas, audiências públicas, então existe uma participação muito grande do setor regulado na contribuição para a criação dessas normas, né? Porque a norma ela tem que as normas da Anvisa elas têm uma finalidade muito específica, que é proteger as pessoas do risco à saúde. Só que, por definição, tecnologias de saúde também implicam algum risco à saúde. É a ideia de risco do procedimento, a ideia de efeito colateral. Então, a Anvisa ela lida com a gestão desse risco à saúde. Esse é o papel dela. E ela não pode criar normas que, nem de um lado nem de outro, nem que permitam riscos inaceitáveis e nem normas burocráticas que não tenham nada a ver com a proteção da saúde, que simplesmente criam um entrave burocrático que não seja algo que vá realmente ser importante para proteger um risco à saúde concreto. Então é muito esse limiar de atuação da Anvisa, né? Nem agir aquém da proteção à saúde, nem além da proteção à saúde. Essa é a finalidade dela. E por isso que é muito importante a participação de toda a sociedade nesses processos regulatórios. E, Marco, para a gente terminar aqui esse bate-papo, eu gostaria que você contasse em que pé estão aí as regulações, né? A gente já vê que tem um marketplace, mas ainda não é regulado efetivamente. Conta para a gente. Esse assunto está na agenda regulatória e possivelmente nós teremos normas atualizando esses pontos aí da regulação que realmente precisam ser atualizadas. São normas muito anteriores ao fenômeno dos marketplaces, ao fenômeno dos intermediadores de saúde, esses novos players, eles não existiam quando essas regras foram feitas. Então a expectativa do mercado é que venha uma regulação para atualizar isso, né? Maravilha. Muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Muito obrigado. E você assista a todas as entrevistas que estão disponíveis aqui no nosso canal, no nosso site do Innovation Experience e também no YouTube. Obrigada pela audiência.